Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa segunda-feira, dia 19 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu começo agradecendo a todos os apoiadores do podcast lá no Apoia-se e em especial quem escolheu o teu nome citado aqui toda segunda-feira, que são o Salatiel Brandão, o Rubens de Oliveira, o Fernando Pinto, o Ricardo Gorgulho, o Cauê Vinícius, o Marcos Lacerda, o Durval Filho, o Antônio Bugarim, o Helder Marques, o Alex Girão, o Gustavo Franzói, o Pedro Vacaro, o Paulo Pires, a Raíza Cunha, o Rafael Cantarelli, o Douglas Chaporte e o Bruno Bezerra. Se você também acha que vale a pena contribuir com o podcast dando a partir de R$1 por mês, é só acessar o endereço apoia.se/loopmatinal e escolher a categoria que você preferir. Bom, eu começo o episódio de hoje fazendo um convite para vocês que escutam o Loop Matinal conhecerem um novo podcast que eu criei junto com o Gustavo Faria, do Cocatec, e o Bruno Casemiro, do Café BDI. O nome do podcast é Área de Transferência e a gente vai fazer episódios semanais comentando e conversando sobre os assuntos mais interessantes que pintarem ao longo da semana. O primeiro episódio do Área de Transferência foi ao ar na sexta-feira, mas como o iTunes demora um pouquinho para indexar programas novos, por enquanto o que você vai ter que fazer para assinar o feed é o seguinte: você pega o link direto para ele aqui na descrição, ou então você pode ouvir o episódio lá no site do podcast, que é areadetransferencia.com.br. Agora deixa eu falar sobre o Evernote, que pisou na bola bem feio na semana passada e acabou se arrependendo. Eles mandaram um e-mail para os clientes dizendo que a política de privacidade do serviço tinha mudado. Eles informaram todo mundo que alguns funcionários da empresa passariam a ter acesso e até a ler os conteúdos que a galera guarda ali como parte de um processo de evolução de inteligência artificial do serviço. O Evernote disse que essas mudanças entrariam em vigor no dia 23 de janeiro e até tentou acalmar a galera, dizendo que isso era uma coisa da qual o pessoal poderia escolher não participar. É claro que isso não foi suficiente para tranquilizar os usuários e eles começaram a receber uma chuva de críticas, porque, onde já se viu deixar funcionário ler documento privado de usuário? Ideia bem imbecil mesmo. Por conta disso tudo, o CEO do Evernote veio a público na sexta-feira pedir desculpas e reconhecer que essa tinha sido uma ideia bem besta, e a empresa anunciou que voltou atrás depois de ter escutado o feedback e as preocupações da galera. Eles disseram que não vão implementar essas mudanças no dia 23 de janeiro, mas falaram que a ideia da leitura dos conteúdos continua existindo de certa forma. A diferença é que quando ela for implementada lá na frente, quem quiser participar vai ter que entrar no programa para dar permissão, ao invés de todo mundo participar automaticamente por padrão e só sair se quiser. E já que o assunto é privacidade, deixa eu comentar que o Twitter revogou o acesso às APIs deles para uma outra empresa que vinha vendendo informação de geolocalização dos usuários para a polícia. A empresa da vez foi a Dataminer, que por sinal é controlada em parte pelo próprio Twitter, e eles vinham vendendo dados para centrais americanas de vigilância e foram expostos num e-mail vazado por uma instituição de direitos civis da Califórnia. Depois desse vazamento, o Twitter não teve outra alternativa senão bloquear o acesso que a Dataminer tinha às APIs deles, igual o que aconteceu com a Geofeed há dia desses, que eu até cheguei a comentar aqui. Ainda sobre o Twitter, a empresa vem testando uma mudança no app deles para iOS que pode acabar com o tradicional retweet. Alguns usuários estão vendo um botão de compartilhamento no lugar do botão tradicional de retweet, no que parece ser mais uma mudança essencialmente semântica das funções do Twitter nessa busca deles para facilitar o uso da plataforma. Não faz muito tempo eles trocaram o sistema de tweets favoritos, que era representado por uma estrela e agora é um coração, e parece que a próxima vítima disso tudo deve ser o retweet. Agora deixa eu dar uma dica de leitura interessante para você que está curioso para saber o que foi discutido lá na reunião do Donald Trump com os líderes de tecnologia. A Kara Swisher do Recode conversou com alguns dos líderes que estiveram por lá e eles abriram o bico, contaram tudo o que foi conversado. O relatório dela é bem comprido, não dá tempo de comentar tudo o que rolou no papo, mas essencialmente o Satya Nadella, que é imigrante nos Estados Unidos, falou sobre imigração, o Tim Cook trouxe para a mesa uma discussão sobre o lugar da tecnologia no currículo escolar, o CEO da IBM falou sobre criação de empregos e, por fim, o Elon Musk falou sobre aquecimento global, que por sinal é uma coisa que o Trump vive falando que é invenção. O link para o texto da Kara Swisher lá no Recode você encontra aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com.
Quem escuta o podcast aqui todo dia deve se lembrar de quando eu falei que o serviço de vídeo Plex tinha ficado compatível com o Amazon Cloud Drive. Essencialmente, isso deu pra galera um lugar para hospedar arquivos de filmes, séries, músicas e fotos na nuvem para acessar on demand lá no Plex, pro pessoal ter uma espécie de Netflix ou Spotify caseiro, mas parece que o negócio foi por água abaixo. Na sexta-feira, o pessoal do Plex avisou que essa integração com o serviço de nuvem da Amazon deu errado e não vai mais acontecer, mas lembrou que agora ainda dá para usar o Dropbox, o Google Drive e o OneDrive da Microsoft para fazer a mesma coisa, então os clientes pagos pelo menos ainda vão ter essas opções. Agora vamos falar sobre Super Mario Run. O jogo pintou lá na App Store na semana passada e basicamente conseguiu derrubar a loja de apps da Apple por causa do volume de downloads e de acessos. Segundo a empresa de análise de dados Apptopia, o jogo chegou muito perto de atingir os 3 milhões de downloads nas primeiras 24 horas, o que é uma coisa totalmente inédita. Para você ter uma ideia, o Pokémon GO, que também gerou uma comoção semelhante, foi baixado 900 mil vezes no primeiro dia, então quase 3 milhões é coisa pra caramba. Por conta desse sucesso, não demorou nada pro Super Mario Run chegar lá no topo tanto da lista de apps mais baixados quanto da lista de apps mais rentáveis. E já que o assunto é aplicativos de iOS, deixa eu comentar rapidinho que o Google atualizou o Motion Stills e trouxe uns recursos bem legais para o app. O mais bacana deles, chamado Motion Text, deixa o usuário digitar alguma coisa na tela e fazer o texto acompanhar um objeto em movimento na Live Photo. Agora, atenção você que está querendo comprar os fones AirPods e vai viajar para os Estados Unidos agora no final do ano. Uma fonte do site Mac Rumors disse que a partir de hoje as lojas da Apple vão começar a receber carregamentos dos fones, mas a pessoa não quis comentar quantidades. Ou seja, é bem possível que as lojas passem a receber pequenos carregamentos todas as manhãs, como acontece em lançamentos de iPhones, por exemplo. Além disso, os AirPods também vão começar a ser vendidos em lojas de operadoras e revendas autorizadas da Apple lá nos Estados Unidos. Ainda sobre a empresa, na sexta-feira ela recebeu a autorização do governo da Indonésia para começar a vender o iPhone 7 por lá. O que é curioso aqui é que essa autorização só veio depois que a Apple se comprometeu a investir 44 milhões num centro de pesquisa e desenvolvimento lá no país, ou seja, a Apple essencialmente teve que comprar o direito de vender o iPhone por lá. E por último, sobre a companhia, deixa eu falar sobre 2 derrotas que ela sofreu nos tribunais. Primeiro, ela foi condenada a pagar quase 7 milhões e meio de dólares para uma empresa de patentes chamada Core Wireless por causa da tecnologia usada em iPads compatíveis com dados de operadoras. A Apple deve recorrer da decisão, mas do jeito que está hoje ela vai ter que desembolsar a grana. E em segundo lugar, vem aumentando os casos de processos contra a Apple aqui no Brasil por causa do problema lá da oxidação do alumínio dos iPhone 6S. Esse é um problema bastante óbvio que a Apple ainda está teimando em não reconhecer e por causa disso a galera está processando a Apple e ganhando o direito de ter o dispositivo substituído. Claro que nada é 100% garantido nessa vida, mas se o seu iPhone 6S está oxidando, fica a dica. E por último, hoje eu vou falar sobre os Correios que foram proibidos pela Justiça de Brasília de acabar com o ICEDEX. Pra quem não sabe ou não se lembra, no fim do mês passado, os Correios anunciaram que iam acabar com o ICEDEX no final desse ano porque ele estava dando prejuízo para a companhia e a Justiça falou que a coisa não é por aí. Essencialmente, os Correios vão precisar provar que o fim do ICEDEX vai ajudar a equilibrar as contas e eles também levaram um puxão de orelha por terem tomado essa decisão sem consultar o conselho administrativo da companhia. O processo estabeleceu que os Correios vão ter que pagar R$500 por dia caso eles descumpram a ordem de continuar oferecendo o ICEDEX, mas é aquela coisa, né? Eles podem recorrer, podem empurrar o processo para frente e eu aposto que é justamente isso que vai acontecer. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio e lá no loopmatinal.com, junto com todos os outros links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência, dá uma espiadinha lá no apoia.se/loopmatinal se você também quiser contribuir com o podcast e eu volto amanhã de manhã. Falou! A diferença é que quando ela for implementada lá na Flint, nessa busca deles para facilitar o uso da plataforma, blá blá blá. Quase, né?
O Google atualizou o Motion Stills e trouxe uns recursos bem legais.